Pesquisadora, pediatra da Faculdade de Medicina da Unicamp, Maria Aparecida Afonso Moisés, que está fazendo uma pesquisa com a chamada droga da obediência, Ritalina. E está como médica, que os únicos que podem fazer são os médicos, porque os educadores dizem não vale nada, né? Então ainda bem que um médico está falando que isso é um absurdo, como que essa droga está sendo usada para as crianças, né, Cláudia? E é importante a gente colocar no ar essa informação, né, Dora? Porque a propaganda a favor é muito maior do que a crítica, né? Então acho que é uma opinião assim que vale a pena a gente veicular. Então ela falou assim ela fala o seguinte, que segundo o mito generalizado na nossa sociedade, se você não tacar Ritalina nas crianças, algumas que sofrem supostamente do déficit de atenção de hiperatividade, TDAH, que de repente todo mundo começou a sofrer esse déficit de uma hora para outra. De uma hora para outra, assim, virou uma epidemia. Uma epidemia. E por incrível que pareça, os índices internacionais são assim pequenos, mas no Brasil e nos Estados Unidos é um índice... É uma loucura. Eu posso falar para vocês que quando eu tive esse tema, né, no curso de psicopedagogia, a minha professora falava o seguinte: olha, os dados são 3% da população sofre do déficit de transtorno de atenção. Não é possível que esses 3% todos estejam no Brasil, né, e todos dentro da sua sala de aula, né? Exato. Então é engraçado, mas é fato isso, né? Exato. Agora ela fala o seguinte, que fala-se muito que se não fizer o tratamento com a Ritalina, o paciente se tornará um delinquente. Mas, diz a pediatra Maria Aparecida Afonso Moisés, nenhum dado permite dizer isto. Então não tem comprovação de que funciona. Ao contrário, não funciona. Ela é professora titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. A gente corre o risco, diz ela, de fazer um genocídio do futuro, mas vale a orientação familiar, encoraja a pediatra, que concedeu a entrevista ao portal Unicamp. Essa entrevista está no site da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, e saiu dia 5 de agosto de 2013, e recomendo a todos que leiam detidamente, porque é muito interessante, né? Mas olha só que coisa interessante que ela fala mais. Quando eles perguntam, quando que a Ritalina é indicada? Para quem indica, diz ela, é nos casos com diagnóstico de TDAH. E ela diz, eu não indico. Então, isso é uma coisa que eu queria comentar pelo seguinte, quando os ouvintes forem se ater um pouco mais a esse tema, vão descobrir que esses transtornos que vêm sendo comentados ultimamente, eles são detectados por exames clínicos, ou seja, né, é uma interpretação do profissional. Né? Então ele tem que estar, você tem lá 10 itens, e se a criança tiver 8, 7 daqueles itens, ela pode ser enquadrada naquilo. Mas é uma interpretação, de uma certa forma, subjetiva, né? E outra coisa que eu gostaria de comentar, que existem depoimentos, né, de pessoas que têm esse diagnóstico de TDAH e hiperatividade e que conseguiram, através da sua resiliência, né, da sua adequação ao meio ambiente, conseguiram superar essa dificuldade inicial, né, desse déficit de atenção, por questões rotineiras da casa, né? Porque dentro da neurociência, se fala, os pediatras falam muito isso, a psicologia fala que a rotina externa é o fator preponderante para a rotina interna, ou seja, a psique ela se forma através dessas rotinas externas. Então, o que a gente vê hoje? A gente vê um público, né, de crianças totalmente desestruturados em termos de rotina, né? Então aquela rotina da casa, ela é muito perturbada. Então um dia está na casa da avó, outro dia está na casa do pai, outro dia está outro dia passou das 7 da manhã às 7 da tarde na escola. Então essa rotina ela acaba perturbando essa psique, né? Fora a televisão. Fora a televisão. A televisão, a multitela do celular, do tablet. Exato. E existe também uma linha de pesquisa que diz que esse transtorno também ele é causado pelo excesso de estímulo. Né? Então, é o contrário do que se via antes na educação. Né? Então, a criança ela tem uma dificuldade de aprendizagem porque ela não tem estímulo. Hoje é o contrário. É tanta informação que a criança ela não dá conta, né, de lidar com tudo isso. Né? E aí, o que acontece? Ela
se dispersa. Eu atendi um aluno há um tempo atrás, um aluno americano que veio para o Brasil, eu trabalhava com isso na época, e ele tinha TDAH. E aí ele precisava comprar o remédio, ele ficou 6 meses aqui no Brasil, ele precisava comprar o remédio. Então a única forma dele comprar o remédio, um remédio controlado, era fazendo uma consulta médica com uma médica, um médico brasileiro que receitasse. Eu procurei um médico que falasse inglês e tal, e a gente encontrou na época um médico, uma médica, e ele foi consultado, mas a médica não queria receitar o remédio para ele. Ela conversou com ele, ele falou o histórico todo, e ela achou que ele tinha que fazer, que seria muito mais saudável para ele fazer uma terapia cognitiva comportamental, que eles chamam, né? que é de reeducação dos comportamentos para entrar nessa rotina, e essa rotina ia então ajudar ele a lidar com essas questões que ele tinha. Ele não aceitou, porque ele já estava tomando remédio há algum tempo, e é muito mais fácil tomar o remédio, né? E ele já estava meio com um pouco de crise de abstinência, evidentemente, porque o remédio tinha acabado, ele precisava. Então a gente acabou indo em outro médico que receitou o remédio e pronto. Agora, é importante esclarecer as coisas. Então, de acordo com essa entrevista aqui da médica, o que acontece é o seguinte: existe esse diagnóstico, ele acontece, quer dizer, tem pessoas que têm o TDAH? Tem. Só que é uma pequena parcela de pessoas. E dentre elas, assim, é uma porcentagem muito pequena. Só que aqui no Brasil está sendo diagnosticado em excesso, erradamente. Então, pessoas que não têm o TDAH estão tomando a Ritalina. Mas só que, para essa médica, nem os que têm deveriam tomar. Olha só o que ela fala. Quando a Ritalina é indicada, ela responde: para quem indica, é nos casos com diagnóstico de TDAH. Eu não indico. Para esses médicos, entendo que é necessário traçar uma relação custo-benefício. Quanto ganho com esse tratamento temos em termos de vantagens e desvantagens? Sabe-se que é uma droga que possui inúmeras reações adversas, como qualquer droga psicoativa. Considero extremamente complicado usar uma droga com essas reações para melhorar o comportamento de uma criança. Qual é o preço disso? Quer dizer, ou seja, nós estamos drogando através de receitas médicas crianças que poderão ficar com impotência sexual, dependentes da droga, apáticos, engordarem, terem seus exames alterados, né? Ter o seu sistema nervoso totalmente comprometido. Ou seja, quer dizer, é um crime. É por isso que ela fala em genocídio. Agora, uma coisa que eu queria colocar é que assim, as pessoas não sabem muito bem como é que funciona, né, essa Ritalina. Então, assim, as pessoas que têm o TDAH, o que acontece? Eles têm um problema nos neurotransmissores. Então, como é que a gente explica isso? Quando vai haver as sinapses, né, nos neurônios, a informação se perde. Né? Então, esse déficit de atenção não é só a criança estar distraída. Ela não consegue focar porque essas ligações elas não se estabelecem. Então, diferente do que as pessoas pensam, esses remédios não são calmantes, são estimulantes dos neurotransmissores. Acontece que os efeitos colaterais parecem que são calmantes. Então, assim, primeiro caso que identifica uma coisa ruim da droga. Quando a criança ela começa a tomar, ela não se sabe a dose. Então tem um período tem que testar de teste. Então a criança ela dorme demais ou ela fica muito irritada. Então quer dizer, isso já é um sofrimento para a criança, né? E quando ela consegue estabelecer que isso é muito demorado. No tempo todo que eu dou aula, eu já tive alunos. E tive um caso de que o menino começou a tomar e teve um efeito bastante significativo. Mas, como eu conheci o caso um pouco mais profundamente, eu acho que se tivesse havido um respaldo familiar e uma terapia, ele teria conseguido. Porque a grande questão familiar era essa confusão, né? Na verdade, se houver uma questão química, neurológica, né,
Hoje se sabe, e o Júlio Pérez já trouxe até no nosso programa aqui, né, Cláudia, ele trabalha exatamente com neuroimagem, mostrando que existe uma alteração no cérebro, na química do cérebro, depois de uma terapia. Né? Então, quer dizer, a terapia pode funcionar como remédio, né? Porque dizer, sem a necessidade de haver uma intervenção droga. Química. Porque isso também não se fala, né? Criança. Exatamente. Da plasticidade cerebral. Ainda né? mais da criança. Que, ainda mais que assim, ela tanto se modifica através da medicação, como ela se modifica através do comportamento da terapia. Então, realmente é uma opção subjetiva. Né? Agora, a gente poderia falar um pouco, né, Dora, a quem interessa? A quem interessa? As indústrias farmacêuticas. Né? Agora, olha só as reações que a médica, que é a Cida Moisés, ela enumera. As reações adversas estão em todo o organismo. E no sistema nervoso central, então, são inúmeras. Isso é mencionado em qualquer livro de farmacologia. A lista de sintomas é enorme. Se a criança já desenvolveu dependência química, ela pode enfrentar a crise de abstinência, o que você narrou agora com esse rapaz. Exatamente. Também pode apresentar surtos de insônia, sonolência, piora na atenção e na cognição, surtos psicóticos, alucinações e corre o risco de cometer até o suicídio. São dados registrados no Food and Drug Administration. São relatos espontâneos feitos por médico. Não é algo desprezível. Né? Quer dizer, além disso, aparecem outros sintomas como cefaleia, dor de cabeça, tontura, efeito zumbi-like, quer dizer, a pessoa parece um zumbi, em que a pessoa fica quimicamente contida em si mesma. Fica dopada, né? Exatamente. Eu posso falar para vocês, como eu já vi crianças sob esse efeito, elas estão dopadas. Ou elas ficam totalmente inertes, ou elas ficam mesmo como zumbi, assim, totalmente altos. A minha irmã trabalha no CAPS adulto, e ela é psicóloga, ela trabalha no CAPS adulto, então ela trabalha com transtorno mental, basicamente. E assim, a relação que hoje, porque o Brasil tem o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, que tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Nesse caso é um problema, porque o remédio é distribuído e qualquer pessoa que tenha, que seja indicada para ir a um CAPS ou a um posto de saúde, passar por um médico com essa suspeita de diagnóstico, em geral vai passar pelo médico e o médico vai receitar. Então, o que acontece é que as escolas acabam, a própria escola, a professora, é que dá o diagnóstico, quando ela encaminha para um posto de saúde. Já como suspeita, né? Como suspeita, mas o médico que está lá no posto, ele simplesmente chancela essa suspeita e dá o remédio. Porque o remédio está dentro do sistema único, ele é distribuído. Então, e na verdade, isso é uma manifestação, o Michel Foucault encontraria um prato cheio. Sem dúvida. Para falar sobre isso, porque esse é um tipo de controle sobre o corpo e a mente do indivíduo. É por isso que eu perguntei a quem interessa. Obviamente que aos laboratórios, mas também ao sistema, né? A escola, até os pais que não queiram se comprometer. Porque a criança fica dopada, né? Como ela disse aqui, olha, eu gostei dessa termo aqui, fica quimicamente contida em si mesma. Ou seja, ela não interage, mas ela está... por isso ela é chamada droga da obediência. Né? É porque o bom aluno, o bom filho é aquele que não cala, que não critica, que não é rebelde. Então, por isso que eu acho que assim, é gravíssima essa situação. Olha só, ela continua. A droga interfere em todo o sistema endócrino. Né? Altera a secreção de hormônios sexuais e diminui a secreção do hormônio de crescimento. Logo, as crianças ficam mais baixas e também essa droga age no peso. Verificando tudo isso, a relação de custo-benefício não vale a pena. Isso ela fala quando os casos realmente são. Aqueles poucos casos, não a granel, como está sendo fazendo hoje. Não indico metifenidato, que é o genérico da droga, para as crianças. Se não indico para um neto, uma criança da família, não indico para uma outra criança. Né? Bom, pelo menos ela é bem consciente, honesta. Bem honesta, né? Mas infelizmente muitos médicos não são. Não são porque também também existe a farmácia, a indústria farmacêutica, ela controla inclusive as faculdades de medicina e as pesquisas. E os congressos, os congressos, tudo isso. Né? É uma tendência.
Isso que é interessante, porque no começo do século XX, o que aconteceu? Isso é até uma história que nós pesquisamos, o Franklin Santana Santos e eu, quando escrevemos alguns artigos sobre a história da medicina, nós pesquisamos e encontramos um dado interessante. No início do século XX, um sujeito chamado Flex, nos Estados Unidos, ele foi contratado pelos Rockefellers, que são os magnatas da indústria farmacêutica, para fazer um relatório de todas as faculdades de medicina dos Estados Unidos. E o que aconteceu? Na ocasião, as faculdades eram divididas. Existiam faculdades alopáticas, homeopáticas, fitoterápicas. Então havia muita, tanto que nos Estados Unidos a homeopatia era muito forte, por conta de um indivíduo chamado Kent, né, que foi um grande homeopata americano no final do século XIX. Ele simplesmente fez um relatório dizendo que todas as faculdades não prestavam, não respeitavam as normas de higiene, etc. Elas foram todas fechadas. Só sobraram aquelas que respeitavam o modelo que eles instituíram, que vai que atende essa demanda das indústrias farmacêuticas, porque isso foi financiado pelos Rockefellers. Desde então, esse modelo médico foi instalado nos Estados Unidos e serviu como modelo reprodutor em todo o mundo. Hoje, com a globalização, ele se impôs no mundo inteiro. No Brasil, principalmente. Né? É interessante que tem países que não aceitam esse modelo. Então, por exemplo, a França, esses dados são recentes. Na França, o número de crianças diagnosticadas com esse TDAH é 3 a 5%. Nos Estados Unidos é 80%. É óbvio que há uma influência, porque isso não é natural, né? É óbvio que há uma influência artificial que faz com que esses números sejam assim. Tem uma ciência que se estuda hoje, e é interessante, porque se estuda isso também nos Estados Unidos, principalmente, que se diz que é a ciência da normatização. Então, biologicamente as pessoas são diferentes, né? Então, tem gente que não consegue acordar às 5 horas da manhã para trabalhar, a pessoa tem que, mas ela consegue ir até mais tarde, tem gente que tem que dormir mais cedo. Essas variações biológicas, e entre outras, esse é só um exemplo, são naturais nas pessoas. Agora, a gente estabeleceu uma sociedade que tem uma determinada regra, que seria o que a gente chama de o normal. Então, se a pessoa não se adequa à normalidade, ou o que as pessoas chamam de normalidade, ela adoece. Então, hoje se estuda isso, as doenças que são geradas por causa dessa normatização que a sociedade impõe às pessoas. Porque na verdade é uma violência à natureza. Né? Agora, olha só, a médica, mais uma vez falando, que essa entrevista está bárbara, recomendo a todos que leiam inteira. Quem está sendo medicado? Pergunta o jornalista. E a doutora Cida Moisés responde. São as crianças questionadoras, né? que não se submetem facilmente às regras. E aquelas que sonham, têm fantasias, utopias e que viajam, entre aspas. Com isso, o que está se abortando são os questionamentos e as utopias. Só vivemos hoje num mundo diferente de 1000 anos atrás, porque muita gente questionou, sonhou e lutou por um mundo diferente, por utopias. Quando impedimos isso quimicamente, segundo a frase de um psiquiatra uruguaio, a gente corre o risco de estar fazendo um genocídio do futuro. Né? Estamos dificultando, se não impedindo, a construção de futuros diferentes e mundos diferentes. Isso é terrível. Então, vamos caçar o diploma dessa mulher. Não, sabe o que eu queria comentar? Ela vai ser morta. O que eu queria comentar é que a grande questão é a seguinte: a escola, o sistema, porque nós estamos no nosso programa falando sobre educação, por que estamos falando sobre isso? Porque a escola está falida, o sistema educacional está falido. Então o que acontece? Essas crianças fazem parte da resistência. Né? Então o que acontece? Cada vez mais estão se dando nomes para tipos de personalidade, colocando dentro lá do DSM, né, que é a Bíblia, né, das doenças mentais, justificando que esses traços de personalidade são danosos para a criança. Então ela tem que ser medicada. E aí o que você faz? Você faz uma lavagem cerebral em todo mundo para que fiquem todos dentro daquele, né? Eu me lembro, obviamente, aquela cena do filme The Wall, né? Ah, claro. Que as crianças estão todos ali, né? Eu me lembro também do Admirável Mundo Novo. Exatamente. Né?
do H.G. Wells, né? Porque é no sentido de que nós estamos quase lá, né? Porque formatando as pessoas para serem de acordo com o que se quer que elas sejam, né? Porque a gente pode ter muitas críticas sobre a educação, né? Dos anos 2000, mas as crianças hoje têm outra estimulação, têm outra relação com os pais, com os adultos, né? E a escola não assimilou essa mudança. Então, ela ainda quer que as crianças que estejam na sala de aula ajam como eles agiam, os professores, há 40, 20 anos atrás, que eram crianças que eram educadas para serem obedientes. Hoje as crianças não são educadas para serem obedientes, né? E as campanhas que tem na internet agora, que eu tenho... Quando eu vejo alguém colocando isso, eu excluo do meu rol de amigos as pessoas que colocam campanhas para mudar o estatuto da criança, porque tem que punir crianças que desrespeitam os professores, né? Ou então quando fala assim, né, eu conheci de vara de marmelo, chinelo, hoje não... Outro dia excluí uma desse tipo que tinha colocado vara de marmelo, chinelo e cinta, né? Aí eu falei um monte para ela excluir do meu Facebook. Porque não tem como, quer dizer, exatamente o que se quer são pessoas submissas e formatadas. Então, e agora voltaram, né, que são ondas, né, que tem no Facebook, aquela história, né, se você é contra a aprovação simultânea, então compartilhe, quer dizer, uma pequena tentativa de quebrar o sistema de provas e avaliações está sendo detonado. Então, a minha resposta é essa: desde quando uma prova é sinônimo de garantia de aprendizagem? Exatamente. Não sendo, então não é esse o problema, né? Na verdade, alguns profissionais se desobrigaram de ensinar porque não haveria o teste, né? Então, a gente percebe que existe um movimento, né, reacionário para que as coisas se mantenham como é que estão. Quer dizer, quem está errado é sempre a criança, como ela não tem voz, né? Então, essa... justamente... Aqui que nós estamos militando, né, para melhorar a educação, uma educação em que a criança seja protagonista, sujeito, participante, autor, e não dopado, respeitada pela sua singularidade, né? Exatamente. Esta criança feliz, respeitada, protagonista, ela não desrespeita ninguém, ela não se rebela contra ninguém, ela está feliz e tranquila e construindo a si mesma. É isso que nós propomos. E nas escolas, as raras escolas do mundo em que acontecem essas experiências diferentes de educação, as crianças têm uma relação ótima com os adultos. Eu trabalhei a vida inteira com crianças de todas as idades, nunca encontrei uma criança que me desrespeitasse. Depende de como a gente respeita a criança, do que a gente dá para a criança. Na verdade, é o exemplo, né? Ela só aprende a respeitar se ela for respeitada. Se ela não respeita, é porque provavelmente ela... Então nós vamos terminando por aqui o nosso programa, deixando aqui o nosso abraço. Entra no nosso site www.spacopanpedia.com para conhecer as nossas programações do nosso Espaço Pampédia na Zona Norte de São Paulo. Você ouviu Educação para Todos. A apresentação: Dó Encontre, Alessandro Migueto e Cláudia Mota.